Bom dia, paz do Senhor para os meus irmãos, amém? Aqui quem está falando é a irmã Tatiana e eu venho trazer uma palavra para os meus irmãos, amém? Que se encontra em Isaías, capítulo 43 e o versículo 13. Isaías, capítulo 43 e o versículo 13. Quem tiver Bíblia quiser acompanhar, meus irmãos, que diz assim: Ainda antes que houvesse dia, eu sou. Ninguém há que possa livrar alguém das minhas mãos. Agindo eu, quem impedirá? Só até aqui, meus irmãos. O que Deus está falando para mim, para você nessa manhã, meus irmãos, é que ninguém pode livrar ninguém da mão de Deus, meus irmãos. Porque Deus ele é amor, mas Deus ele é justiça, meus irmãos. Porque Deus ele dá tempo para mim você se arrepender, meus irmãos. Deus ele dá tempo para mim você começar a praticar o amor. Mas tem muitas pessoas que não querem praticar o amor, meus irmãos. Que só quer praticar, meus irmãos, maldade, meus irmãos. E Deus não se agrada disso, meus irmãos. Porque Deus dá tempo, meus irmãos, para você se arrepender. Mas quando você não quer se arrepender, meus irmãos, a gente tem que acertar a conta com Deus, meus irmãos. Porque da mão de Deus ninguém escapa, meus irmãos. Porque tem pessoas que acham que Deus é só amor. Deus ele é amor, meus irmãos. Mas Deus ele é justiça. Deus ele é justo, meus irmãos. Deus não tem um culpado por inocente, nem inocente por culpado, meus irmãos. E tudo que você faz, meus irmãos, a gente tem que prestar conta com Deus, meus irmãos. Porque da mão de Deus ninguém escapa, meus irmãos. Porque Deus ele é justo, meus irmãos. E que nessa manhã eu e você, meus irmãos, venha se arrepender das coisas que a gente está fazendo que não agrada a Deus, meus irmãos. Porque aí daquele que cai na mão de Deus, meus irmãos. Se você cair na mão do inimigo, meus irmãos, Deus ele tira. Mas da mão de Deus não tem que tirar não, meus irmãos. Porque Deus ele é amor, mas ele é justiça, meus irmãos. E que nessa manhã, meus irmãos, você venha começar a praticar o amor, meus irmãos. Começar a fazer o bem, meus irmãos, sem olhar quem. Porque é isso que Deus quer, meus irmãos, que você venha fazer, meus irmãos, bem. Deixar de fazer maldade, meus irmãos. Porque da mão de Deus ninguém escapa, meus irmãos. Porque tem muitas pessoas que acham que, né, faz as coisas, continua fazendo, fica por isso mesmo, mas não fica não, meus irmãos. Porque Deus ele é tardio em se irar, meus irmãos. Porque é dando tempo para mim você se arrepender, meus irmãos. Mas muitas das vezes você não quer se arrepender, porque você gosta fazendo mal, meus irmãos. Mas tudo que nós faz, meus irmãos, a gente tem que acertar com Deus, meus irmãos, as contas. Porque Deus ele é amor, mas ele é justiça, meus irmãos. E da mão de Deus ninguém escapa, meus irmãos. E só até aqui, meus irmãos. Foi pouco a irmã Tatiana entender essa palavra. Fiquem todos com Deus, a paz do Senhor e tenham uma ótima segunda-feira, meus irmãos.